Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. E mais um clássico Flamengo e Vasco, hoje Vasco e Flamengo, e que de novo teve vitória do rubro-negro. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0, um golaço de Bruno Henrique na partida disputada no estádio Newton Santos, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Agora, no jogo da volta, que será no fim de semana no Maracanã, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença, que estará na decisão do Campeonato Carioca, porque por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Flamengo tem o direito de jogar por dois resultados iguais. Então o Vasco precisa ganhar por 2 gols de diferença. Qualquer outro resultado, vitória do Flamengo, empate e derrota do Flamengo, ou seja, vitória do Vasco por 1 gol de diferença, o Flamengo ainda estará na decisão do campeonato. O jogo deste sábado foi bem diferente, foi com um roteiro bem diferente do jogo que aconteceu pela Taça Guanabara, quando o Flamengo dominou praticamente o tempo todo o time do Vasco, né? O Flamengo fez um primeiro tempo de imposição, empurrou o Vasco para trás, fez 1-0. No início do segundo tempo, o Vasco conseguiu igualar ali nos primeiros 15, até no máximo 20 minutos. Depois o Flamengo voltou a dominar completamente, aumentou e venceu por 2-0. A partida de hoje teve alguns componentes diferentes. O primeiro, o gramado, e acho que o gramado foi um fator da partida também, porque os dois times começaram o jogo claramente não adaptados ao gramado. E isso no começo de jogo gerou ali muitos erros de passes dos dois lados. O Flamengo errou muitas bolas, muitas saídas de bola. E o Vasco, vendo o Flamengo tá com essa dificuldade para sair jogando, o que fez o Vasco? Adiantou totalmente a marcação e gastou um nível de energia muito grande para fazer essa marcação alta. Essa marcação alta do Vasco no primeiro tempo, ela incomodou demais o Flamengo. E o Vasco foi melhor que o Flamengo nesse primeiro tempo. E basicamente nesse aspecto. Flamengo errando muitos passes, errando muita saída, e aí o Vasco, percebendo, subiu a marcação, pressionou e possibilitou várias roubadas de bola. O Verratti chutou uma da entrada da área depois de uma roubada de bola. Teve também uma outra jogada que o Coutinho veio trazendo por dentro. Na última hora, a zaga do Flamengo cortou. E o lance de maior perigo do Vasco no jogo, num passe errado do Pulgar para o meio. O Coutinho recebeu essa bola, acionou o Ryan aberto pelo lado direito, ele entrou na área, bateu, o Rossi defendeu, e na sobra, no pé do Ryan, ele faria o gol e o Léo Ortiz salvou com o Rossi batido. O Léo Ortiz deu um bico para o alto. Então, o Vasco, no primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse de bola, mais ou menos 67% a 33%, mas o Vasco foi mais perigoso, o Vasco teve mais finalização, o Vasco teve a grande chance do primeiro tempo, nessa chance dupla do Ryan. Primeiro, uma boa defesa do Rossi, depois uma finalização que o Léo Ortiz salvou em cima da linha com o goleiro batido, e foi o cenário do primeiro tempo. Só que esse nível, essa desenvoltura, essa entrega ofensiva do Vasco, essa correria do Vasco para marcar alto, ela acabou cobrando um preço no segundo tempo. O Vasco correu demais no primeiro tempo, e no segundo tempo essa energia gasta acabou cobrando um preço, e no segundo tempo o Vasco não conseguiu competir no nível que competiu no primeiro tempo. E aí o Flamengo foi aos poucos assumindo o controle do jogo, foi aos poucos conseguindo fazer uma saída de bola também melhor adaptada ao gramado, foi conseguindo produzir, e aí foi tendo mais volume de jogo. Depois de uma jogada do Plata pelo lado esquerdo, ele rolou para trás, o Luiz Araújo chutou livre e a bola subiu. Na jogada seguinte, uma outra trama do Flamengo, envolvendo por dentro, participando com o Gerson, com a Arrascaeta, a bola sobrou no pé do Luiz Araújo, ele estava ali mais ou menos na entrada da área, chutou muito bem cruzada, ela foi na trave e saiu. E um pouco tempo depois de uma recuperação rápida de bola do Flamengo, uma bola trabalhada pelo Plata da linha divisória para dentro, ele trouxe, foi avançando sem praticamente nenhuma marcação, ele espetou a bola para o Bruno Henrique.
o Bruno Henrique girou em cima da marcação do Lucas Freitas, a bola bateu no pé do Lucas Freitas, que ele tentou desarmar, e aí sobrou inteira para o Bruno Henrique dar uma batida, e ele deu uma batida de primeira, assim, pegando com o peito do pé, a bola encobriu o Jardim, foi um golaço, entrou no ângulo, 1-0. Depois disso, claramente um Vasco muito desgastado, muito cansado, o time do Vasco estava morto, o Carille ainda tentou fazer algumas mudanças, tentou botar sangue novo, botou o Lloyd Augusto aberto lá no lado esquerdo, mas todas as mexidas, todas as mudanças do Carille acabaram não dando certo. Os jogadores, o time do Vasco que estava em campo estava muito cansado, e quem entrou, o Payet não entrou bem, o Lloyd não entrou bem, e o Flamengo continuou tendo mais possibilidades, teve ainda pelo menos mais 2 boas chances. Uma delas, o Matheus Gonçalves não abriu a bola, não deu o passe pro Plata, ou pro Wallace Ian na direita, que poderia ter sido o segundo gol, e aí no fim o jogo acabou e o Flamengo venceu por 1-0. O Vasco, a energia que o Vasco gastou no primeiro tempo fez falta na etapa final. Temos que falar um outro componente, além do gramado, que os dois times precisaram se adaptar, né? O gramado sintético do estádio Newton Santos. Além dessa marcação alta, dessa energia que o Vasco gastou no primeiro tempo para subir marcação e fez falta no segundo, o primeiro tempo também praticamente não houve jogo, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo de 30 minutos com 5 cartões amarelos. Todo mundo muito pilhado, todo mundo querendo levar um jogo para um jogo físico, para uma porradaria desmedida. Com 2 minutos de jogo tinha 2 cartões amarelos, uma pegada do Lucas Piton no Wesley, e depois uma pegada do Pulgar, que vem dar um carrinho no Coutinho, bate com o pé no tornozelo do Coutinho e depois ele toca na bola. Então, para mim, o árbitro fez correto, é uma falta para cartão amarelo. E teve 2 lances que mereciam expulsão. Primeiro, a expulsão do Wesley, que não aconteceu. Para mim, um erro do VAR em não chamar. O Wesley, dentro dessa dificuldade de se adaptar ao gramado sintético, o Wesley deixou a bola correr demais, o Verratti veio na marcação, o Wesley esticou a perna e pega com o bico da chuteira no tornozelo do Verratti. As travas foram na chuteira, o bico foi no tornozelo. Lance que poderia perfeitamente ser lance de expulsão. O árbitro não expulsou. O curioso é que o árbitro, num primeiro momento, não deu nem falta. E o árbitro fez sentido dizendo, não foi nada, não foi nada. Depois o Verratti ficou mostrando a marca da chuteira na canela dele, aí o árbitro foi lá e deu o cartão amarelo para o Wesley. Então, assim, o árbitro está apitando pelo resultado da jogada, ele interpretou que não tinha sido falta, fez assim 2 vezes dizendo não foi nada, e depois deu o cartão amarelo. Só que o lance é para vermelho. O lance é para vermelho. O Verratti, revoltado que não foi dado o cartão vermelho, depois deu uma entrada igual no Varela, que era para ter sido expulso também. E aí o árbitro, logicamente, não tinha expulsado o Wesley, não expulsou o Verratti. Então, 2 lances de expulsão no primeiro tempo que não aconteceram, e a expulsão do Wesley, o VAR poderia tentar, as duas, né? O VAR poderia ter entrado, porque eram lances dentro do manual, né? De você ter entrada de cima para baixo na canela. Se for na chuteira, amarelo. Se for na canela, é vermelho. E os 2 lances passaram batidos. Verratti reclamou demais na saída de campo, para mim com razão. Para mim o lance do Wesley era para expulsão. Então é isso, o Flamengo de novo venceu o Vasco, agora com um cenário bem diferente, não foi aquele domínio, aquele predomínio. Primeiro tempo foi um vareio de bola do Flamengo no jogo da Taça Guanabara. Hoje o Vasco foi um pouco melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo, e no fim o Flamengo, na qualidade, no golaço do Bruno Henrique, acabou fazendo 1-0. Semana que vem o jogo da volta. Quero te ouvir, o que você acha? Diz aqui embaixo e faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais.